Bom, vamos iniciar a gravação. Senhores, muito prazer em recebê-los. Esse é mais um webinar importante da UTC-AL. A UTC-AL promoveu, desde o ano passado, desde o início da pandemia, nós promovemos aproximadamente 40 webinários de interesse dos especialistas e profissionais da indústria de utilities, energia elétrica, água e gás, e os assuntos que temos escolhidos. Eu queria dar um aviso adicional antes de continuar. Teremos agora, em agosto, um Summit online, ou seja, uma conferência online do dia 30 de agosto a 3 de setembro. Será uma semana de debates dos principais assuntos de interesse da nossa indústria, como IoT, cybersecurity, a empresa verde, ESG, sistemas de telecomunicações, sistemas de controle e etc. Vejam nos informativos que nós mandamos. E também o nosso presencial está marcado agora de forma firme para março 29 a 1º de abril do ano que vem. Esse será um evento a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, no hotel na Barra da Tijuca, Windsor. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse evento. Obviamente, tem um interesse especial no ataque cibernético que sofreu a Colonial Pipeline, e tivemos a satisfação de receber da Nozomi os comentários a respeito desse ataque cibernético. Sabendo que essa empresa fez a análise do ataque, fez uma análise inclusive do malware, conversamos com a Nozomi e, muito gentilmente, eles resolveram fazer, em conjunto com a UTC-AL, essa apresentação. Espero que todos gostem. Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer uma apresentação. Os dois apresentadores, eles vão trocar figurinhas, um vai falar primeiro, outro depois, uma conversa mais técnica, outra conversa mais estratégica. Mas o importante é que essa palestra dos dois vai durar uns 45 minutos. Depois dos 45 minutos de apresentação, teremos perguntas e respostas. Nesse meio tempo, todos vocês presentes poderão fazer perguntas através do chat ou da aba Questions and Answers, ou perguntas e respostas. Podem fazer, nós vamos receber, e ao final da apresentação eu farei a leitura das perguntas. Eu acho que é isso. Nós já temos um número bastante significativo de pessoas assistindo ao evento, então vou passar a palavra a Nozomi. Parece que a primeira pessoa a falar vai ser o gerente da Nozomi no Brasil, Country Management, o Nicolas. O segundo nome do Nicolas eu não tenho coragem de pronunciar, mas deve ser Chuco. E depois o Alexandre Freire. Sejam bem-vindos os dois. Vamos lá, Nicolas. Muito obrigado pela introdução e pela oportunidade de compartilharmos um pouco desse conhecimento que adquirimos com vocês e com todos aqui presentes. Como já apresentado, meu nome é Nicolas Schutko, não é o sobrenome mais fácil que temos, mas ele é de origem polonesa. Minha mãe é loira de olho claro, mas vocês já viram que o sangue brasileiro foi muito mais forte, né? Eu estou atuando... Só para interromper, Lógico. esse é o nome também de origem polonesa. Então, estamos batendo uma bola junto. Somos lá da mesma região, né? Não, muito legal. E eu e o Freire estamos cuidando da operação da Nozomi para o sul
da América Latina, do Peru para baixo. Eu acabei de entrar na Nozomi, faz um mês que eu estou aqui, eu estava trabalhando na Microsoft antes e me fascinei com esse tema lá e todo esse trabalho que eu já vinha fazendo dentro da área tradicional de segurança, muito mais focado para o mercado de enterprise, eu entendi que seria uma grande oportunidade levar esse meu conhecimento e aprender também com toda essa área de negócio, processos e outras tecnologias de OT, juntar esses dois mundos para sim elevar o nível de segurança das empresas, reduzir a superfície de ataque e levar uma resiliência cibernética e também de negócio. Porque o que tem acontecido hoje em dia é que ficou claro para todo mundo que quando falamos de ataques cibernéticos, ele está diretamente ligado no core business, né? Então, quando nós falamos com os gestores, ficou claro que isso é um risco operacional, é um risco de continuidade de negócio e tem que ter alguém para fazer essa interlocução, né? E dessa maneira que eu estou atuando na região, sempre através de parceiros que nos apoiam, né, a conseguir atender a cada um de vocês, parcerias tecnológicas também com os vendors especializados em cada uma dessas indústrias e outros parceiros tecnológicos, porque não tem uma bala de prata. Infelizmente, não é possível só virar uma chavinha e resolver todos os problemas. E também é muito claro a todos que só tecnologia não resolve todos os desafios, né? Sim, tem que ter um conjunto de tecnologias, sim, tem que ter processo e governança, e sim, temos que ter parceiros especializados nessa área para nos ajudar a ter essa melhor postura e passar a ter essa parte da postura mais resiliente, né? Eu vou deixar agora o Freire se apresentar. Obrigado aí, Freire, pelo apoio e pela oportunidade aqui na Nozomi. Obrigado, Nicolas. Então, pessoal, prazer. Muito obrigado pela participação no nosso seminário. Meu nome é Alexandre Freire. Eu estou aqui há 3 anos já na Nozomi, cuidando aqui, né, da parte técnica, da operação técnica, e agora trabalhando aí junto com o Nicolas, uma grande aquisição que a Nozomi fez para ajudar a Nozomi aí a realmente ir para os próximos passos, né, de crescimento na nossa região. Estamos muito felizes, muito satisfeitos aí com a vinda do Nicolas. E a gente vai falar de um tema muito importante, né? Que é um tema que está na mídia, é um tema, na verdade, que já foi muito falado. Só que o que a gente se propõe aqui é de fazer um recap de algumas coisas que aconteceram, trazer algumas informações novas e também dar uma mergulhada um pouco no assunto mais técnico, que é mostrar a engenharia reversa do malware em relação ao estudo que foi feito pelo nosso time de engenharia, nosso time de laboratório, que é o Nozomi Labs. Então, a gente espera que essa interação seja uma interação proveitosa, porque a gente vai tentar equilibrar aqui aspectos mais focados ao business e também dar uma mergulhada um pouco mais em alguns aspectos tecnológicos e, no final, gerando algumas recomendações que vão permear processos, tecnologia e, sem dúvida alguma, também pessoas, como o Nicolas falou, porque não adianta a gente ter uma solução, nenhuma solução é uma solução mágica, a gente precisa ter, na verdade, diferentes controles e que juntos vão ser implementados, mas se a gente não tiver, na verdade, também as pessoas no centro da operação, com cuidado, né, em relação a ser o elo mais fraco da corrente, a gente vai sempre ter problemas relacionados a riscos e quebras aí de resiliência, como foi o caso da Colonial Pipeline. Então, eu volto para o Nicolas, para ele, a gente vai conversando um pouco, mas essa Sim. primeira parte, o Nicolas vai conduzindo mais com vocês para apresentar mais a visão de negócios, impactos em relação a tudo que aconteceu na Colonial Pipeline. Nicolas, por favor. Combinadíssimo. Então vamos começar esse bate-papo. E uma maneira descontraída que eu estou levando esse tema a todos é quem trouxe esse cabinho azul aqui para o ambiente de operações e de automação, não é? Realmente tem um ganho enorme quando nós falamos, né, de toda essa parte de transformação digital, hiperconectividade, os prazos são muito menores, você escala muito mais o teu negócio, mas tem uma preocupação muito grande que é inerente a toda essa nova realidade que estamos vivendo. E se olhamos para as tendências, né, daqui para frente, hiperconectividade, 5G, IoT também, onde nós estamos apoiando muitas empresas também, isso tende a crescer e a crescer muito. Quando eu havia comentado que a parte de cibersegurança finalmente virou uma grande prioridade dentro dos executivos, eu digo agora que virou a primeira prioridade. Eu tive acesso ao relatório da Forbes 500 e lá hoje, hoje não, né, nesse mês onde ela foi lançada, já está listado como cybersecurity a maior preocupação dos grandes executivos
nos Estados Unidos. Então, é uma grande oportunidade para conseguirmos fazer o que tem feito e também ter o espaço na agenda dos boards, dos executivos, para conseguir executar tudo o que está ali. Lógico, cibersegurança é um tema muito mais abrangente. De todas as empresas que eu trabalhei de cibersegurança, se eu puder listar para vocês algumas boas práticas para conseguir ter uma postura mais resiliente, eu gostaria de começar pelo duplo fator de autenticação. Isso é muito importante. Só a senha hoje não garante para vocês que você vai ter um acesso seguro, seja porque ela é fácil de adivinhar, seja porque existem muitos vazamentos, né? Na hora que você coloca o duplo fator de autenticação, seja através de um authenticator no celular ou através de uma biometria dentro do teu computador, isso já eleva muito o teu nível de segurança. Aplicar os PETs, eu sei que dentro do ambiente industrial é muito complexo a aplicação dos PETs, mas pode ter uma abordagem de segmentação ou microsegmentação desse ambiente para redução da superfície de ataque, ter sistemas de backup desses sistemas críticos e também uma estratégia de restore e validar esse restore para garantir que está íntegro esses dados e que o seu negócio pode voltar a operar de uma maneira rápida, né? Treinar, sim, todos os colaboradores e também o pessoal de TI e negócio. Lembra quando tem todos os processos lá, né, que tem um alarme de incêndio? Todo mundo sabe o que fazer, o caminho que percorrer, chegar ali até o ponto de encontro. Tudo isso é cronometrado quando acontecem os testes para garantir que esse tempo é reduzido e todo mundo ali tenha a sua segurança garantida, né? Então, quando tem um ataque cibernético que existe essa criptografia de todo o ambiente de controle, ou da parte de emissão de nota fiscal também, isso tem que ser treinado antes. O que fazer numa situação como essa? Porque quando você pega, escreve um procedimento e você não treina esse procedimento, lembrem, um ataque desse ele é um evento emocional. Você não vai ter cabeça na hora para ler aquele procedimento. Ele tem que ser treinado e treinado com vários cenários distintos, né? Uma outra coisa que é muito importante, sempre que possível, criptografar os dados, seja o banco de dados, a informação crítica, ou dentro dos sistemas que vocês adquirirem para o ambiente industrial, também tem uma certa criptografia para esses comandos, esses protocolos, o dado que está ali não trafegar em texto puro, porque fica muito mais fácil para o atacante injetar ali dentro algum código malicioso, fazer uma alteração de variável, e por último, sim, processos e governança, e aí sim você vai ter uma postura mais resiliente. E olha só, né, eu falei tudo isso sem ainda falar de machine learning, inteligência artificial, esses temas que estão bem em voga, são sexy de serem conversados, né? Mas o nosso dia a dia, se fizer o básico bem feito, com certeza a nossa empresa, a nossa organização, ela vai estar com uma postura melhor. E lembrem, tirando aquela parte do nation state attack, que é um outro tema, um tema muito mais complexo, ele foca num ganho financeiro no final do dia, um ganho em Bitcoin, um outro ganho de mercado, e se está muito difícil atacar a empresa A, com certeza ele vai para a empresa B, porque eles também fazem esse estudo de ROI, né? Quanto que eu vou investir para ter esse retorno? Isso também faz parte do business deles, né? Então, voltando ao tema dessa reunião, depois dessas dicas aí de como ter uma postura adequada, acho que todo mundo acabou acompanhando o que aconteceu com a Colonial Pipeline, né? Eles têm uma estrutura enorme dentro dos Estados Unidos e toda essa costa está dentro aí da operação deles. Eles têm a parte de transmissão de gás, de combustível, né? E esse resgate, na hora que ele foi feito, é muito complexo, sei lá, e efetuar o pagamento para esses atacantes, né? Eles estão fazendo blackmail, estão extorquindo, né? Então você tem que ir lá, frente ao governo, pedir uma aprovação para efetuar esse pagamento, né? E por que se chegou a essa conclusão que eu tenho que fazer o pagamento? Porque não tinha perspectiva do ambiente voltar. O Freire vai falar um pouco mais da postura deles em termos de processos, que foi muito adequada para realmente evitar que isso chegasse nesse ambiente de distribuição, mas teve um impacto no negócio, teve um impacto financeiro, e não foi uma questão de cair o preço na bolsa de valores, né? Foi realmente de cortar o fornecimento do combustível, que era o core business deles, né? Então, na hora que você chega para os Estados Unidos e fala, olha, eu vou ter que pagar o atacante, é como se você tivesse pagando um terrorista. Então, você tem que ir lá no Tesouro e pedir aprovação para você fazer isso. Você não pode fazer isso deliberadamente. Então, esses dias em que tudo isso aconteceu e no momento que você percebe que está perdendo o controle do teu ambiente, realmente não devem ter sido dias muito agradáveis, né? Além de criptografar o ambiente, você nunca tem certeza se o dado
foi roubado ou não, né? Eu acho difícil garantir A ou B, mas realmente dados saíram desse ambiente. Às vezes ele pode ter saído para ajudar no ataque, ou será que de repente poderia ser um competidor, poderia ser um outro país querendo ter algum ganho estratégico em cima disso, né? Sempre quando a gente fala desse tema, é muito complicado você não só fazer a atribuição do ataque, né? Mas tentar entender quais são os reais motivadores, né? Pode passar, Freire. Perfeito. E de todo o trabalho, investigação que foram feitas, lógico que você envolve todos os agentes, forças de lei dos Estados Unidos, né? Mas tem empresas muito especializadas, como a FireEye, que é uma grande especialista no processo de resposta a incidente. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. São pessoas incríveis que fazem parte desse time. Na Microsoft também com o pessoal do DART Team, que eles sempre trabalham junto também com o pessoal da FireEye, porque lembrem, né? Lá do outro lado, eles são muito organizados, né? Eles se ajudam. Então, esse tipo de fórum que nós temos para compartilhar conteúdo e também nós, empresas, nos juntando, né, para conseguir levar uma postura melhor de segurança, isso é muito, muito importante. Então, não é porque nós estamos, de repente, na mesma vertical que eu não possa compartilhar. Olha o que aconteceu nesse determinado ataque. Eu vou compartilhar as informações do ataque, eu não estou dizendo que são dados da minha empresa, né? Mas são os índices de comprometimento, um hash de um arquivo, não tem o conteúdo do arquivo, um IP que foi feito callback, né? Você compartilha com seu colega do lado, mesmo do mesmo segmento de indústria. E quem sabe um dia ele vai passar por isso e vai retornar para você também. Na época que teve aquele outro ataque do SolarWinds, foi incrível como as empresas, né, colaboraram da FireEye pegar e falar, olha, eu passei por isso, hey Microsoft, olha aqui o que eu passei, por favor, faça investigação e veja se de repente você não está passando pelo mesmo caso, né? Então, diversas empresas com informação desses índices de comprometimento conseguiram identificar que sim, eles estavam passando por esse ataque, muitas delas o dado não chegou a vazar, mas rapidamente você conseguiu ir lá e evitar que o atacante fizesse um estrago maior. Gente, não é legal ter um atacante dentro do ambiente, mas é muito melhor você conseguir identificar ele antes que o estrago seja gerado, tirar ele de dentro do seu ambiente, depois melhorar os processos, as camadas de segurança, para que isso não aconteça mais, né? Eu vou, inclusive, pedir que, a partir daqui, o Freire comente um pouco mais sobre esses grupos, as técnicas utilizadas, e aí eu também vou interagindo com ele daqui para frente. Qualquer pergunta, por favor, de negócios, de estratégia, coloquem aqui no Q&A ou também no chat. Eu vou interagindo com vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado, Nicolas. Então, é importante mencionar que esse episódio do Colonial Pipeline traz à tona a atuação de grupos criminosos que são grupos que estão se especializando num conceito novo, que é o Ransomware as a Service, né? Então, de tão sofisticado que esses grupos hoje estão, então eles já estão organizados para trabalhar de uma forma colaborativa, fazendo com que vários criminosos, né, que tenham aí conhecimentos em criptografia, em desenvolvimento, em evasão de sistemas, eles de fato juntem os seus conhecimentos e consigam, através de uma plataforma colaborativa, entregar o melhor da inteligência de cada um em benefício, né, do crime, né, em benefício aí de todos esses ataques que a gente está vendo. Então, o DarkSide, ele é um grupo que segue esse conceito de Ransomware as a Service, tendo aí a colaboração, né, de diferentes outros grupos e diferentes criminosos que emprestam seus talentos de programação, seus talentos de conhecimento de evasão, principalmente, né, de sistemas. E ele é um mal extremamente sofisticado, que implanta aí, que quando implantado, ele rouba dados aí, utilizando criptografia assimétrica e também fazendo utilizando criptografias e padrões de algoritmos que escondam as propriedades e as strings que estão de fato programadas dentro do código do malware. Então, são algumas técnicas extremamente avançadas que buscam aí fazer a evasão das detecções de ferramentas de segurança tradicionais. Esse DarkSide, né, a gente vai ver aqui em seguida, alguns slides à frente, quando a gente começar a falar da anatomia, de fato, do malware DarkSide, ele basicamente é um grupo criminoso baseado na Europa Ocidental, né, ou na Rússia. Então, a gente vai ver que
Inclusive, uma das primeiras propriedades que o malware tem, quando ele começa de fato a fazer o reconhecimento da máquina, ele identifica quais são os idiomas e ele identifica se o idioma é russo ou o idioma dos países que fazem parte da antiga União Soviética, né? Então, na verdade, existem algumas programações, alguns níveis de inteligência bem aprimorados dentro dessa arquitetura para, de fato, fazer todo esse comprometimento e dificultar, sobretudo, a detecção por ferramentas, né, de segurança. A gente tem aqui, Nicolas, algumas atualizações, que são algumas últimas atualizações de alguns dias atrás, né? Então, a gente já tinha preparado essa apresentação na semana passada, a gente acabou atualizando esse slide, colocando algumas atualizações. É Até tudo o muito Nicolas dinâmico, né, Freire? Ficar atualizado, esse programa, um webinar dali uma semana, né? Mas que bom que a gente conseguiu consolidar isso. Sem dúvida. Então, até o Nicolas comentou sobre a FireEye, né, a equipe de emergência response e tal, da FireEye, da Mandiant. Na verdade, houve informação de que eles descobriram que a credencial de acesso remoto através de VPN da infraestrutura da Colonial Pipeline tinha sido vazada na Dark Web, foi uma credencial utilizada e provavelmente tenha sido o vetor de acesso para contaminação desse malware, né? Então, alguém, na verdade, entrou, de fato, nessa comunicação de VPN, através dessa comunicação, por estar dentro da rede de tecnologia da informação da Colonial Pipeline, conseguiu, de fato, começar a disparar ataques que, explorando vulnerabilidades, né, de diferentes sistemas operacionais, no caso, o Windows, conseguiu, de fato, plantar, né, esse primeiro código do paciente zero, né, digamos assim, do Dark Side dentro da infraestrutura do Colonial Pipeline. E uma coisa que é interessante, né? Sempre foi muito bem conhecido o maior vetor de ataque, que era o e-mail, se utilizando de engenharia social com os dados que estão disponíveis na internet, ou através de uma vasta e extensa investigação de um alvo muito direcionado, né? Um assunto de interesse, a pessoa vai lá, clica, infecta o computador, ganha credencial, move lateralmente, pega o dado e vaza, né? Só que quem ganhou muita predominância com essa nossa grande transformação digital num curto espaço de tempo devido à pandemia, o perímetro da sua empresa não está mais dentro de um data center, dentro de um prédio que você tem que passar catraca, tem a identificação de câmera e tudo mais. Ela se estendeu para a casa de cada um dos colaboradores, né? Então, quando você fala que roubou o usuário de uma VPN, né? Esse tipo de ataque cresceu muito nesses últimos anos, porque é a maneira de eu conseguir ter acesso ao meu ambiente corporativo, né? Então, esse novo perímetro, né, que é a identidade, o computador de quem está acessando de qualquer lugar, é um cuidado muito grande que tem que ser redobrado hoje em dia. E a gente teve também informação muito interessante, aí foi um contra-ataque brilhante, né, que partiu do FBI, que foi a recuperação de grande parte do resgate de 5 milhões e poucos, né, de dólares que foram pagos. Eles conseguiram obter aí, hackeando a carteira de Bitcoin do DarkSide, conseguiram retornar e reaver esse prejuízo né, e recuperar 2,3 milhões de dólares em Bitcoins, né? Isso realmente foi fantástico, esse contra-ataque, né, vindo do serviço aí de inteligência, do serviço de segurança de fato dos Estados Unidos, né? Foi realmente algo fantástico e num curto período de tempo eles, na verdade, contra-atacaram muito rápido. E recentemente também, acho que foi ontem, até o Nicolas me mandou essa informação, eu coloquei aqui, houve uma divulgação do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, onde ele emitiu uma carta para diversas empresas, sobretudo empresas que são focadas no segmento de infraestrutura crítica, sobre essa questão, né, do ataque da Colonial Pipeline e diversos ataques que de fato estavam em curso, e sobretudo também depois do episódio da operação e da paralisação da brasileira JBS, que a gente teve a paralisação também das plantas da JBS, da operação e um ataque cibernético nos Estados Unidos, né? Então, realmente, foram vários ataques e vários episódios num curto período de tempo. E ontem também a Wired, né, a revista Wired, ela anunciou, ela deu uma informação, uma notícia de que um grupo também de ransomware, um grupo novo, entrante, que é um determinado por aí, identificado como Xing Team, eles postaram na Dark Web um conjunto de dados que foram roubados ao mesmo tempo em que acontecia o ataque da Colonial Pipeline. Eles roubaram também dados da Line Star Integrity Services, que também é uma outra operadora de oleoduto nos Estados Unidos. Então, praticamente foi de forma simultânea que isso aconteceu
e gerou muita preocupação do governo dos Estados Unidos em relação ao Conselho de Segurança Cibernética de começar realmente a notificar as empresas e buscar entender se eles estavam, na verdade, debaixo de diversos ataques orquestrados, de essa grande quantidade de ataques num pequeno intervalo de tempo a diferentes indústrias importantes, são indústrias de fato que lidam de uma certa forma com a infraestrutura crítica. Isso realmente mostrou muita preocupação e eles começaram a notificar todas essas empresas sobre esse ponto de atenção. Bem, a gente preparou aqui alguns pontos. Em relação ao malware DarkSide, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento de pesquisa de ameaças, né, desenvolvimento de produtos, pesquisadores, eles prepararam, na verdade, uma sequência de informações. Existe muito mais informações, por questões de tempo a gente deu uma reduzida aqui, mas em relação a alguns pontos sobre como funciona o malware, né, através de uma engenharia reversa que o nosso laboratório fez. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês alguns slides sobre alguns pontos de destaque que a gente pode falar sobre a programação e sobre a inteligência que embarcou, né, nesse código malicioso. O primeiro ponto de comportamento do DarkSide, na verdade, ele compromete o ambiente começando a fazer a validação, né, da vítima. Então, nesse passo, como qualquer outro malware, ele começa a levantar informação básica, né, do sistema operacional, ele começa a levantar informações sobre os detalhes técnicos, né, do ambiente, para se certificar de fato que o sistema infectado é o sistema operacional Windows e que tem todas as características, né, e os serviços, a identificação dos discos físicos, o domínio que a máquina está instalada, entre outros pontos que vão ser muito importantes para o processo de comprometimento, né, do sistema operacional. Nesse processo de validação, né, inicial, ele começa de fato, como a gente mencionou anteriormente, fazer uma validação da vítima, né? Então, o DarkSide, ele tem a capacidade, na verdade, de ignorar vítimas de certas regiões geográficas. Ele verifica, na verdade, o idioma que é utilizado pelos seus sistemas e, notavelmente, o DarkSide ele não ataca sistemas que usam russo ou outros países da Europa Ocidental, né? Da Europa Oriental e da Comunidade dos Estados Independentes, que é a comunidade que representa aí as 11 repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética. No passo seguinte, depois que de fato ele determina, posso começar minha operação nessa máquina, é algum país da comunidade lá do leste europeu, não é? Como é que a gente de fato vai seguir aqui depois de identificar, né, geograficamente, né, a questão de uso do sistema operacional para entender essa questão do país, ele começa a determinar quais arquivos criptografar. Então, se ele tentar criptografar inicialmente todos os arquivos disponíveis no sistema, naturalmente ele vai tornar o sistema inutilizável, né? Ele vai acabar deixando que a vítima, né, não tenha informações, né? E também, sobretudo, não saiba contactar, né, os invasores e os criminosos do DarkSide. E, além disso, leva muito tempo, né, para fazer a criptografia, né, da atividade do ataque em relação a propriamente dito você fazer o comprometimento, você plantar o malware dentro, né, do sistema operacional, que isso é uma ação mais rápida no momento que você identifique uma vulnerabilidade. O DarkSide, ele é muito seletivo nos arquivos que ele criptografa. Então, ele, na verdade, analisa e faz de uma forma muito minuciosa a análise examinando arquivos diretórios, analisando todos os nomes e extensões dos arquivos em busca daqueles arquivos que são os candidatos a serem sequestrados ou criptografados. Permanecer anônimo e evitar o desligamento imediato é o principal objetivo de grande parte dos códigos maliciosos. E não é diferente no caso do DarkSide, né? E ele utiliza, assim como muitas outras, né, códigos maliciosos, né, de ransomware, o Tor, né, que é da Deep Web, para de fato fazer todo o processo de comunicação e para que as partes impactadas de fato se comuniquem com os agentes da ameaça a partir de uma identidade escondida a partir de um anonimato. Então, o anonimato ela é a parte, é uma das principais partes, desde o momento de comunicação até o momento em que esse malware começa a se proliferar, com algumas técnicas que a gente vai ver a seguir, de ofuscação, né, da presença do malware, né, no ambiente. Então, aqui tem uma coisa curiosa,
é que o malware ele mostra uma mensagem de uma espécie de quality assurance, né? Olha que até o absurdo que a gente chega. Então, você tem um quality assurance dos criminosos dizendo o seguinte: olha, paga que a gente já testou que o processo de fazer a engenharia reversa para descriptografar o que a gente criptografou, a gente garante que você pagando a gente vai conseguir fazer essa atividade, né? Então, tipo de um quality assurance do criminoso, garantindo, né, que a eficácia do código dele e a garantia de recuperação do sistema operacional pós-infecção. Seguindo na questão de evasão e de se evadir, né, da sua atividade, ele, para ficar fora, né, do radar, até que os sistemas das vítimas sejam de fato todos criptografados, ele incorpora algumas técnicas que são comumente utilizadas, né, em alguns códigos, mas a maioria das strings do DarkSide são criptografadas para evitar o disparo de detecção por sistemas de antivírus, por exemplo. Então, ele utiliza um algoritmo para descriptografar, né, as strings, que é baseado no padrão XOR, que é um exemplo de criptografia simétrica em que a mesma chave é utilizada para criptografar e descriptografar uma mensagem. A ideia básica por trás dessa criptografia do XOR é que, se você não souber essa chave de criptografia, antes de descriptografar os dados criptografados, então, teoricamente, claro, não seria, né? Teoricamente, seria impossível fazer descriptografia dessas strings, desses códigos. Então, essa cifra é frequentemente utilizada, né, em diferentes ataques que tenham aí como objetivo dificultar o processo de engenharia reversa. E pelo mesmo motivo, se você olha para a configuração principal, de fato, do malware, ela também é criptografada, né? E o malware ele é compactado ali, todas as instruções, com a APLib, que é uma biblioteca que possui valores individuais codificados com um algoritmo que é em base 64, base 64. E essa é uma biblioteca que tem um footprint muito pequeno e que ela é utilizada para fazer a compactação de códigos executáveis. Então, essa biblioteca ela se tornou uma biblioteca muito popular e que é utilizada por muitas famílias de malware para empacotar o código com o objetivo final de fazer o que a gente chama de ofuscação de um payload, ou seja, que é ocultar o código malicioso, né? Apesar do payload ser uma ameaça conhecida e já identificada por outras ferramentas de segurança. Ainda dentro dessa questão da parte das técnicas de antidetecção que ele possui, pessoal, a gente sabe que os Win APIs, né, são a forma padrão com que os programas interagem com o sistema operacional Windows para acessar algumas funcionalidades, né, o que inclui arquivos, operações também de rede e outras atividades. Para evitar a detecção, o DarkSide ele não tem imediatamente a lista de todas as APIs ou APIs, né, que ele vai utilizar na tabela de importação do executável, como fazem naturalmente os códigos legítimos ou os códigos que nós chamamos, né, de fidedignos, né, ou códigos confiáveis, as aplicações confiáveis. Em vez disso, ele resolve dinamicamente essas APIs antes de utilizá-las, mas essas APIs estão aí escondidas e ele resolve através, né, de nomes de hashes e por alguns nomes que estão criptografados dentro da rotina dele, né, para evitar realmente o descobrimento daquelas APIs que vão ser de fato utilizadas e para não disparar de uma forma antecipada alguma atenção por alguma ferramenta de segurança que esteja instalada dentro do ambiente. O ransomware ele também, pessoal, garante, isso é um ponto extremamente interessante na perspectiva de certificar de que não haverão possibilidade de restauração em caso de uma criptografia. Eles, de fato, garantem que as soluções de backup sejam inutilizadas, né? Basicamente, o Windows nativamente ele tem um recurso chamado do Shadow Copy, né? Que ele é destinado a criar cópias de backup que ele vai copiando e de tempos em tempos ele vai criando um restore point com uma cópia, né, do sistema operacional para que justamente você consiga restaurar o sistema operacional em caso de algum problema, em caso de alguma pane, caso de algum tipo de problema relacionado a uma corrupção de file system, uma corrupção de arquivos ou de aplicações. Mas a principal limitação, na verdade, né, dessa abordagem é que os arquivos de backup eles são armazenados, né, do Shadow Copy no mesmo, né, sistema de arquivo original, né, do sistema operacional. Então, se o malware entrar e comprometer o sistema operacional, naturalmente esses arquivos de backup também serão excluídos automaticamente, tá? E por fim,
o DarkSide ele também busca, ele busca as cópias de shadow copies e deleta, faz a exclusão desses arquivos que possibilitariam o restore point do sistema operacional. E, por fim, ele também inicia várias tentativas de desabilitar várias soluções de backup de terceiros, né? Que buscando pelos nomes na lista de aplicativos e na lista de processos em execução. E esse código do malware tem a inteligência de forçar o término desses processos e da execução, né, da lista de processos permanentes do sistema operacional para evitar qualquer tipo de atividade de alguma ferramenta de backup que ainda esteja sendo utilizada dentro do ambiente. O malware, falando um pouco sobre a questão da criptografia que ele utiliza, ele tem uma funcionalidade, né, ele implementa a criptografia assimétrica, naturalmente, onde ele vai utilizar um par de chaves, privada e pública, de maneira adequada, e ele incorpora apenas a chave pública no código do malware, onde ele mantém, naturalmente, a chave privada confidencial para que não haja, né, o processo de descriptografia. A principal vantagem, né, da criptografia, por exemplo, quando a gente observa uma criptografia assimétrica, em relação à criptografia assimétrica, é que, na verdade, na criptografia, perdão, a desvantagem, tá? Da criptografia assimétrica para a criptografia simétrica é que a criptografia simétrica ela é muito mais veloz, né? Então, você utiliza uma chave só para você criptografar e descriptografar, né? Os algoritmos, eles são muito mais rápidos. Então, se você pensar que o DarkSide utiliza a criptografia assimétrica com par de chaves, né? E você tem uma criptografia, o processo de descriptografia mais lento, eles utilizaram, na verdade, uma técnica e eles colocaram, na verdade, para obter um equilíbrio dos dois mundos, eles criptografam os arquivos da vítima utilizando um algoritmo de criptografia simétrica, que é o Salsa-20, com uma matriz personalizada. E, em seguida, eles pegam as chaves, né, simétricas correspondentes e faz a criptografia dessas chaves, né, com a sua chave pública simétrica. Então, é uma técnica muito utilizada para certificar que, mesmo utilizando, né, uma criptografia assimétrica, que alguns arquivos sejam criptografados com uma técnica simétrica e para fazer com que sejam utilizados, né, um padrão de criptografia como o Salsa-20, como matriz personalizada para, de fato, conseguir acelerar o processo de operação do padrão criptográfico. Bom, pessoal, não existe, na verdade, nenhuma garantia, né, quando a gente observa no contexto do Colonial Pipeline em relação aos ataques de fato que foram executados e tudo o que aconteceu. Existiu um statement, né, uma divulgação na imprensa de que o objetivo do DarkSide era fazer dinheiro e não criar problemas para a sociedade. Gente, mas é sério isso, né? Não existe nenhuma garantia de que o malware não vai afetar um ambiente operativo, né? Então, esses códigos eles têm capacidade de fazer a movimentação lateral. E se você encontra um ambiente que carece muitas vezes de segmentação de rede, por exemplo, você provavelmente esse código vai se proliferar lateralmente, atingindo e migrando, sem dúvida alguma, para qualquer, né, tipo de operação, né? Então, qualquer ataque que é praticado contra uma infraestrutura, né, uma empresa que provê serviços de infraestrutura crítica, a gente precisa, na verdade, ter um entendimento de que esse é um incidente que pode se tornar um acidente com proporções catastróficas, né? Que podem impactar aí meio ambiente, pode impactar vidas humanas e tem impacto direto no que a gente chama que é na manutenção dos serviços essenciais, que foi o que aconteceu com a Colonial Pipeline, né? Que fere a soberania de um país, como feriu a soberania, né, dos Estados Unidos com o colapso que houve na interrupção de fornecimento, né, de combustível para diversos estados. E um ponto importante sobre o contexto do DarkSide no Colonial Pipeline é que tudo indica que realmente esse desligamento, até como o Nicolas tinha falado sobre a questão de que os operadores realmente eles tomaram uma decisão rápida de desligar, de fazer realmente o shutdown da operação, isso foi muito importante, porque eu acho que eles estavam num momento que eles não sabiam qual era o ator, qual era a ameaça, o que estava acontecendo, e a coisa se proliferando rápido, e eles acabaram fazendo esse desligamento,
evitando situações que são aquelas situações muito preocupantes em relação a qualquer ambiente de infraestrutura crítica ou qualquer ambiente de tecnologia de operação, ou OT, enfim, como queiram chamar, que é a perda de visão e a perda de controle de uma operação, né? Então, anterior e posteriormente, a gente também observou, isso saindo em algumas comunicações de imprensa, que a Colonial Pipeline utilizou drones, né, para de fato fazer inspeção física em busca de rupturas, de colapsos ou mudanças no estado crítico, né, de processos que pudessem ter aberto uma válvula, que pudesse ter feito vazamento, né, de óleo. Mas o nível de instrumentação aparentemente não mostrou nenhum tipo de alteração, indicando que, na verdade, esse ataque ele foi contido, né? Houve a contenção dessa ameaça antes que, de fato, essa ameaça se proliferasse e espalhasse para o ambiente de automação, fazendo aí, né, os dois ciclos, que são ciclos de pesadelos dos ambientes de automação, que é a perder a visão da operação e você poder chegar no segundo ponto, que além da perda da visão, você perdeu o controle da sua produção. Tá? Bem, a gente caminha aqui para a gente falar um pouquinho sobre melhores práticas. Alguns desses temas, né, Nicolas, a gente já abordou um pouquinho também no começo, e a gente pode ir conversando sobre a questão de que não existe uma bala de prata, né? Para a gente, de fato, tratar todos esses problemas que acontecem, porque, na verdade, não só são problemas que vêm de pontos de tecnologia, ou de ponto de processo, a gente tem o vazamento de uma senha, né, que é vazada numa deep web, o vazamento de senhas, onde, sei lá, onde essas senhas são anotadas ou como são feitos os controles dessas senhas, que muitas vezes podem ser pontos de características humanas. Mas, quando a gente fala sobre as melhores práticas que, de fato, a gente possui, né, a gente pensa em algumas coisas, em algumas recomendações focadas em três pilares: processos, controles tecnológicos e controles humanos, né? Então, o Nicolas falou sobre isso no começo, a questão de backup. O backup é essencial, imagina. Eu já vi, nós já tivemos problemas com um cliente que sofreu um ataque de ransomware e o malware estava se proliferando lateralmente de um centro de controle e afetou o outro centro de controle, porque esses centros de controles eles faziam backup dos dados de um centro de controle para o outro centro de controle, basicamente com file systems que eram compartilhados, né? E o malware se proliferou através de um share de rede e fazendo com que todos os centros de controle de fato fossem criptografados. Então é muito importante, né, ter uma estratégia de backup, que uma estratégia de backup seja completamente apartada do seu ambiente produtivo para que você não armazene, né, backups como parte da sua operação. Existe também a questão do risk management, né, do risk assessment, quando a gente entra mais na seara de gestão de riscos, porque naturalmente a gente precisa sempre fazer o trabalho de identificar os potenciais riscos, né, que podem impactar negativamente indivíduos, ativos, enfim, o meio ambiente, né, e de fato fazer aí a questão de identificação no processo de análise de risco para fazer a mitigação de riscos, entender quais são os riscos que a gente pode mitigar em curto, médio e longo prazo, quais são aqueles riscos que a gente de fato não consegue mitigar, que a gente vai ter que aprender a conviver, né, com o risco. Esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala principalmente sobre a união, né, de operações de ambiente de tecnologia da informação com tecnologia da informação, de automação, tratar esses dois ambientes a partir de uma visão de risco holística e única. Um plano de recuperação de desastres também é fundamental, porque no momento que você está numa crise, no momento que você está em relação a diversos acontecimentos que de fato foram como exemplo da Colonial Pipeline, nossa, o malware começou a criptografar, a gente não sabe qual é o ator, você não sabe se é alguma coisa direcionada, como é que a gente de fato consegue manter em relação a diferentes ações e agentes externos que vão explorar, né, vulnerabilidades, como é que a gente de fato consegue ter a continuidade do ambiente para manter a infraestrutura tecnológica, né, e os sistemas que são aqueles sistemas vitais, né, na sequência, evitando aí a paralisação de toda a produção. Na questão aqui de controle processual, Nicolas, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, mas eu finalizo aqui também com um modelo que é o que a gente sugere de ter um modelo de referência
né, das empresas para que elas consigam fazer a medição de efetividade dos controles cibernéticos que elas de fato começam a implementar, né? Então existe o MITRE, que é nos Estados Unidos, onde eles definiram, né, as matrizes de conhecimento, né, para medir, na verdade, o conhecimento e avaliar e mapear as técnicas, né, e táticas que são utilizadas por adversários em relação a observar os métodos de detecção utilizados e com sugestões de mitigação, né, de ataques e de riscos. O MITRE ele foi interessante porque ele inicialmente fez uma matriz focada para tecnologia da informação, para enterprise, mas ele foi alguns pontos à frente. Agora ele lançou também essa matriz para o ambiente operativo, que foi muito legal, porque a gente tem todas aquelas técnicas e táticas que algumas são semelhantes, mas muitas outras seguem particularidades de operação de um ambiente produtivo, de um ambiente de tecnologia de operação, como uma manipulação de um valor de uma variável, uma reprogramação de uma PLC ou de controladores industriais, que são pontos extremamente críticos que não são encontrados, né, numa matriz, por exemplo, de tecnologia da informação. Não, muito bem colocado. Só para finalizar, visibilidade é tudo. Com a visibilidade, você vai conseguir mapear muito bem essas conexões, dispositivos, protocolos utilizados, comandos que são injetados e todas as variações do ambiente, né? Então, contem com a gente, com a Nozomi, para prover essa visibilidade, proteção e também tudo que vocês precisarem no dia a dia. Vamos ver se agora a gente tem algumas perguntas do público. Temos sim, temos várias, mas eu vou fazer primeiro uma visão geral. Há um crescimento, obviamente, de ataques contra empresas com infraestrutura crítica, né? E por que há essa inclinação dos hackers agora em atacar infraestrutura crítica? E também como esses ataques têm se processado no Brasil? Também apresentam a mesma característica de crescimento? Eu vou responder essa. Tem um desafio muito grande, principalmente para a infraestrutura crítica, que ela acaba sendo alvo de diversos atores. Pode ser aquela parte de nation states attacks, por motivações de nações, pode ser hacktivismo, por motivações realmente políticas, né? Porque tem muitas infraestruturas críticas que estão debaixo de governo e N outras coisas, e também essa parte do ganho financeiro. Eu vou me reter na parte do ganho financeiro, porque é isso que nós temos visto ultimamente. Quando você olha para uma estrutura, por exemplo, de uma instituição financeira, ela sim teve muito investimento por muitos anos, então ela conseguiu ter ali uma postura, reduzir a superfície de ataque, elevar o nível de segurança. Quando começaram a acontecer aqueles outros ataques para a parte de governo, a parte de energia, né? E agora também para outras infraestruturas da indústria, o que acaba acontecendo é que esse público acabou não tendo o mesmo investimento que um banco teve durante esses últimos anos. Então, acho que agora é o momento de você fazer, né, a virada de chave e conseguir, né, dentro da indústria, conduzir os seus investimentos e abordagem de cybersecurity como uma instituição financeira. Eu não estou dizendo que é do dia para a noite, mas pelo menos ter esse mindset, com certeza você vai estar à frente do teu mercado. Ok, obrigado. O Alexandre, você pode parar o compartilhamento? Vamos colocar a imagem de vocês para a gente fazer as perguntas e respostas. Há uma pergunta do José Luiz, que diz o seguinte: o que ele entendeu, então, que para impedir o acesso à rede TO é que é algo que dificultaria o ataque cibernético à empresa. Então, você, na verdade, você tem que bloquear o acesso à TO. É isso? Essa é a Eu acho que é pergunta. uma postura um pouco desafiadora pelo momento que nós vivemos hoje, com toda essa transformação digital e conectividade. Sempre tem que ter um balanço entre você conseguir endereçar os desafios do teu segmento, prover um valor maior para a empresa, onde você consegue trazer ali um baixo custo operacional, entregar mais valor
na ponta e aumentar, né, o valuation da empresa como um todo. E nos dias de hoje você só vai conseguir fazer isso através da conectividade e tecnologia, seja a parte de 3G, indústria 4.0, smart cities e tudo isso que nós estamos vendo. Você desplugar esses dois ambientes é um caminho sem volta. Infelizmente hoje não é possível, mas a partir do momento que você utiliza, né, as várias sugestões de regulamentação, ou também essa do Mitre, que é incrível, faz o processo de segmentação, visibilidade, proteção desses endpoints, você consegue balancear os dois. Sim, dá uma vantagem de mercado para a tua organização e também ter uma postura adequada para os desafios de hoje. Vamos lá. Existe uma pergunta ali, Nicolas, sobre a Dimitri, sobre a questão se a gente tinha alguma informação sobre alguns grupos em atividade na nossa região. Só para complementar, existe um release que a gente lançou, inclusive a gente até fez uma apresentação junto com o TC para falar sobre a questão da maturidade do segmento de energia, né, das regulamentações e tal, que foi um dos últimos eventos que nós fizemos juntos. E lá nós tivemos a oportunidade de dizer que dentro de empresas de energia na região de América Latina, não só no Brasil, mas na região de América Latina, a gente começou a observar e a gente tem a presença de grupos criminosos que são focados em infraestrutura crítica, com atividade de malware, de fato tentando a pesquisar o ambiente, tentando fazer a movimentação para, de fato, comprometer a infraestrutura crítica. Então, a gente tem, posso citar dois grupos, nome de dois grupos, né, que foram identificados. O primeiro é o grupo APT-34. APT-34 é um grupo iraniano focado em infraestrutura crítica, sobretudo segmento de petroquímico e segmento de energia. E o último é o Grizzly Steppe, que é um grupo russo também focado em infraestrutura crítica, com uma ênfase muito grande no setor energético. Tá? Uma pergunta que surgiu agora aqui, interessante, da Cristiane, da CID. Ela diz o seguinte: nos Estados Unidos, a recomendação para contato com autoridades oficiais em caso de um incidente de segurança é contactar o FBI. No Brasil, com quem deve ser feito esse primeiro contato? Há alguma cartilha a ser seguida? Eu já respondo que nós não temos uma cartilha genérica no setor de utilities, pelo menos não no elétrico. Eu não acredito também que não conheço nem de água, nem de gás, etc. Mas só se você tiver interligado aos sistemas do ONS. Se estiver ligado aos sistemas do ONS, você tem a obrigação de comunicar e há um procedimento de rede que está agora em consulta pública e a ANEEL está tentando ver isso. Mas a pergunta é genérica para toda a indústria. Há alguma recomendação como essa americana? A minha sugestão, infelizmente não estamos nesse nível ainda, mas eu estou super feliz com todas essas regulamentações que estão evoluindo e numa celeridade muito adequada, né? Dentro de todas as empresas, tem um parceiro que cuida da área de cibersegurança, que apoia o time interno de vocês, que está mais acostumado a lidar com esse tipo de situação. Porque o que acontece dentro do ambiente industrial não é muito diferente do que acontece no IT em termos cibernéticos, né? Então, quando você falar com essa empresa que te apoia, ele já vai ter ali uma equipe de processo de resposta a incidente, ou ele vai sugerir alguém, como uma FireEye, que nós já conversamos, como a Microsoft, que tem isso, e se de repente você ficar em dúvida, a Polícia Federal pode sempre te dar alguns caminhos quando algo, principalmente, né, quando é direcionado à infraestrutura crítica do nosso país, eles vão conseguir dar um bom direcionamento. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa ter esse assunto regulado pelos órgãos reguladores. A Anatel já regulou para a área de telecomunicações, mas nós ainda precisamos de outras regulamentações. Tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta em inglês. Provavelmente nós estamos com alguém assistindo. Não deu a empresa, mas o nome é Georg Gromch. Ah, é o nosso conhecido lá do Chile.
Ótimo. Então, ele fez a pergunta não em espanhol, mas fez em inglês. Em relação a melhores práticas, qual é a prioridade de controle para prevenir ou evitar esse tipo de ataques? Em relação a best practice. De quem? Da NIST, NERC, enfim, o que a gente deve usar aqui? Ou melhor, Freire, essa eu deixo contigo. Então, na verdade, se a gente se ater a que foi um evento naturalmente de tecnologia que afetou a automação, mas foi um evento originado de tecnologia da informação, no caso, um ataque de ransomware. Existem, na verdade, vários frameworks como NIST que podem ajudar nessa questão da gente, de fato, seguir toda a questão de detecção de respostas. Existem diferentes frameworks que possibilitam que nós tenhamos, por exemplo, como o caso dos syscontrols, né? Onde existem diversos benchmarks de tecnologias para que a gente, de fato, consiga fazer um hardening melhor dos sistemas operacionais. Existe a questão toda, focando agora um pouco mais na questão da indústria, a 62443, né, a norma de padrões de segurança de automação, que evoluiu da ISA 99, e que hoje ela é desmembrada, trazendo diversas caixinhas que tratam sobre segurança de rede, com a segmentação de redes, com a construção de zonas e conduítes, que fala sobre a questão, né, do backup, que fala sobre a questão da aplicação da identificação de vulnerabilidades, aplicação de patches em sistemas operacionais, fala da importância de fazer o monitoramento do ambiente, fala sobre, existe uma caixinha nova lá, achei muito legal na revisão da ISA 62443, que existe um projeto na caixinha de IoT, falando sobre, na verdade, as preocupações também com os dispositivos de IoT que estão chegando, né, dentro das indústrias. Então, eu acho que não existe uma receita pronta. A receita, na verdade, são diferentes, às vezes, frameworks, normas ou regulamentações, que muitas são embasadas, né, com os controles que precisamos implementar, que referenciam essas diferentes normas, para que a gente, de fato, consiga fazer a implementação de controles processuais e tecnológicos para tentar fazer uma redução de riscos, né? Mas não Sim, mas se eu podemos. puder simplificar, lembra aquelas dicas que eu dei no início? Esse caso teve a ver com um usuário roubado, era só usuário e senha, não tinha o duplo fator de Exato, autenticação, não tinha aquela exatamente. parte do processo de backup. Então, aqueles pontos do início, eles são simples, não tem norma, não tem nada. É um bom senso, fazer o básico bem feito. Não estou dizendo que é fácil, dá trabalho, mas a postura vai estar bem melhor. Vocês vão me permitir complementar. Por A UTC favor. América Latina está trabalhando há uns 2 anos ou mais, desenvolvendo um possível P&D cooperado das empresas elétricas junto à ANEEL na área de segurança cibernética para o setor elétrico brasileiro. E um dos grandes grupos de trabalho desse P&D é melhores práticas de segurança para o setor elétrico, especificamente dirigido ao setor elétrico brasileiro, mas que pode ser aproveitado por todos. Está no momento em fase de contratação, a empresa líder do projeto vai ser CPFL, porque o P&D para o setor elétrico tem que ter um líder, um agente elétrico. A CPFL é o líder desse projeto. Nós temos 5 ou 6 empresas copartícipes no projeto em si. As empresas que estiverem interessadas, penso que ainda está em tempo de aderir ao projeto. É um projeto de 2 anos, ele vai falar de melhores práticas, que vai aproveitar, obviamente, NIST, NERC, etc., também a comunidade europeia, os documentos que existem. Nós vamos desenvolver os modelos de avaliação de risco e de maturidade. Modelo, existem vários, mas nós vamos desenvolver um modelo, ou pelo menos propor um modelo, que é o mesmo modelo para todas as empresas elétricas brasileiras. Então, todo mundo
vai poder verificar os seus dados com a mesma régua. E, no final, propor também um catálogo, uma ementa de treinamento para especialistas em cybersecurity para o setor elétrico brasileiro. Talvez a gente chegue a certificar especialistas para este setor de utilities em geral. Tá? Então, isso está em andamento, já está em andamento há muito tempo, mas como depende do recurso, precisávamos de um líder, o líder é a CPFL e agora está em fase de contratação. E a CPFL está contratando o CPQD para desenvolver a parte documental e, obviamente, se a ANEEL adotar isso como a prática da ANEEL, as empresas vão todas ter que seguir esses processos de segurança. Ok? Tenho mais uma pergunta aqui para vocês. Assim, tem uma pergunta muito simples, eu estou perdendo aqui, mas há uma pessoa da Accenture, inclusive, está perguntando se isso vai ser gravado. Sim, vai ser gravado, vai ser disponibilizado. A Nozomi, muito gentilmente, vai fornecer as suas transparências, a transparência é que eu sou antigo, né? Os seus slides, e nós vamos disponibilizar através do site da UTCAL a apresentação como um todo. Que mais? Arlênio Carneiro Frisch, não sei qual é a empresa. Como por exemplo, NOC, SOC, CIEM, CERT, como se faz o acompanhamento de anti-malware, malware e gestão de ativos? A mesma pessoa pergunta sobre o incidente de segurança, quando identifica um ransomware em uma rede, mas ele ainda não fez criptografia e pediu resgate, pode-se dizer que houve um quase incidente ou foi um incidente propriamente dito, mesmo que o ransomware não tenha sido ativado efetivamente? Quer responder, Freire? Perguntas fáceis, gente. Então, na verdade, começando pelo ponto do ransomware, eu acho que o ransomware dentro de um ambiente ele está sendo detectado e se por algum motivo ele não teve a ativação de fato para criptografar, para sequestrar uma máquina, mas se ele tem, se o código malicioso ou o código está presente de fato dentro do sistema operacional, significa que ele foi plantado lá por algum motivo, né? Ou por algum meio, por alguma razão, algum vetor de ataque, alguma vulnerabilidade foi explorada para que aquele código malicioso esteja de fato dentro daquele sistema operacional. Então, eu acho que, independente dele começar a criptografar, a ter, na verdade, o seu objetivo final atingido ou não, sem dúvida alguma já é um incidente você ter um código malicioso dentro, né, de qualquer tipo de sistema operacional. Até porque, mesmo que esse código malicioso não criptografe seus dados, ele pode estar ali abrindo portas e criando backdoors para que outros malwares que tenham outros tipos de inteligências para fazer roubo de credencial, captura de tela, movimentação lateral para ele chegar e se movimentar de repente de uma rede de tecnologia de informação para uma rede de tecnologia de automação ou outros segmentos, com certeza alguma coisa ele vai estar fazendo e não é uma coisa boa, né? Foi um incidente que não gerou um dano, seja um dano de criptografia do ambiente ou data exfiltration, né? Tem muitos ataques também que ele está lá para roubar a informação e tentar passar despercebido de fim a fim. Perfeito. E a primeira pergunta que acho que a gente não respondeu ainda. A primeira, só pode pontuar de novo? Como se faz o acompanhamento de com SOC ou não? No NOC, SOC, CIEM, CERT, por aí vai. Sobre isso, tá? Eu acho que um dos principais aspectos claro que cada empresa tem sua solução, ou trabalha com as ferramentas que mais gosta, com a marca do Anomaly Detection de preferência para OT, a marca do Firewall de preferência para fazer a segmentação de rede, independente da marca, do modelo, do produto que se utiliza, eu acredito muito na colaboração, né? Então, no que a gente chama de compartilhamento de informações, e eu acho que é disso que
um bom SOC, um bom, né, serviço de monitoramento, né, de segurança, ele vive. Ele tem, na verdade, a capacidade de ter ferramentas, tecnologia e processos que permitam esses provedores a uma infraestrutura de SOC, mesmo que seja o SOC dentro de uma empresa, ou seja, um SOC contratado, um provedor externo de SOC, ele tem a capacidade de trocar rapidamente indicadores de comprometimento, ele, na verdade, saber rapidamente sobre campanhas e cursos, sobre atores, sobre malwares diferentes, sobre questões relacionadas a se tem algum segmento de indústria que, num determinado momento, está sendo mais atacado do que o outro, ou se existe uma campanha em curso de alguns grupos, como o APT34 e o Grizzly Strap, que são grupos focados em infraestrutura crítica, conhecer esses grupos, conhecer suas técnicas e compartilhar essa informação. Né? Então, quanto mais existe a camada de threat intelligence compartilhando IOCs, com stick rules e com outros padrões de compartilhamento, né, de indicadores de comprometimento e de técnicas e de conhecimento sobre a atuação de criminosos ou diferentes grupos, mais será a capacidade desse provedor de se, né, antecipar até e não só trabalhar com uma postura reativa, mas, sobretudo, uma postura preventiva, prevenindo através da identificação de alguns padrões que estão mudando, ou padrões comportamentais, ou padrões que estão sendo observados agora por ataques ou técnicas novas, eles conseguirem fazer a prevenção antes que alguma coisa mais crítica aconteça no ambiente. Bom, gente, acho interessante, vou só colocar aqui a resposta do seu amigo Georg, dizendo que no Chile eles já utilizam, foi definido em 2020, a NERC-CIP. É interessante, porque o NERC-CIP é a base de atuação da FERC americana, da Agência Regulatória Americana. Mas você tem os frameworks colocados pelo NIST, e você tem que desenhar um projeto específico para os diversos agentes. O Brasil é um país enorme, então é um pouquinho mais complicado do que pegar uma agência. E mesmo nos Estados Unidos não é só a Merck, né? Existem vários outros, existem a IEEE, IEC, e, enfim, NIST e etc. Muito bem, mas ele colocou isso, os Chiles definiram em 2020, estão utilizando, e a gente precisa utilizar alguma coisa. Tá? E isso é fundamental. Todas as empresas já têm alguma maturidade, o problema todo é como você vai pensar? Você vai definir uma maturidade mínima, como é o caso dos Estados Unidos, você define um padrão de maturidade, tem que ser compliant com aquele padrão. Então, isso tem que ser definido e tem que ser de forma obrigatória. Acima desse padrão, você faz de qualquer maneira. Eu queria. Tem mais perguntas aqui, tem gente que quer entrar em contato com vocês e por aí vai. Como vocês vão receber os nomes de todos os e-mails, vocês entrem em contato e façam o seu trabalho. Não farei por Sim, com vocês. certeza. Se puder passar as perguntas também, nós teremos o cuidado de responder a elas. Ok, nós Obrigado. agradecemos a todos os presentes. Obrigado, pessoal. Quero reforçar aqui que nós teremos os eventos, seminários e congressos. O presencial vai ser em março do ano que vem, o online vai ser no final de agosto desse ano, com vários debates longos, 2 horas e meia, com 6 apresentadores, discussão de temas em sua profundidade. Espero contar com a presença de todos vocês. Agradeço a todos a participação e passo a palavra para os nossos 2 apresentadores para que eles possam se despedir. Um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pelos participantes, obrigado pelo evento incrível estar aqui com vocês e se mantenham todos saudáveis e seguros. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dimitri, mais uma vez, pessoal da UTC. E obrigado, Nicolas, aí, né? O primeiro evento que a gente está fazendo junto, né? Com a sua chegada Olha, na só Novembro, primeiro de vocês números. viram que o evento teve em torno de 120 pessoas presentes. Isso é um evento Muito bom, de alta frequência. Vocês estão de sem parabéns. dúvida. Né? Não, muito obrigado a todos vocês e obrigado pelas perguntas. A gente fica à disposição.
Obrigado. Até logo a todos. Vamos à Um abraço. próxima. Tchau, tchau. Tchau.